Feminismo é câncer. Brincadeira. Tá, não é exatamente câncer, mas eu vou explicar meu ponto de vista. Exemplificando da maneira que eu sei e que vocês conhecem melhor. Vocês lembram do jogo Undertale? Há alguns anos ele foi simplesmente o assunto mais falado por youtubers, gamers, dubladores, amadores, artistas, músicos, escritores, uma infinidade de outras pessoas. E eu acho muito válido. Foi um jogo que eu tenho muito carinho, até hoje eu tenho, e foi um jogo muito amado porque ele tem uma mecânica inovadora. Como eu já disse, é um jogo sensacional. Mas, como todo jogo que se fala muito na internet, a gente acaba criando uma grande comunidade. Essa comunidade de Undertale, assim como todas as outras, tem uma parte tóxica. Um exemplo mais simples que a gente pode observar dentro dessa parte tóxica da comunidade é naqueles youtubers que começam a fazer as gameplays do jogo Undertale, sabe? Começam agora, entram pra dar a cara a tapa, sem saber as mecânicas do jogo, sem saber muito bem do que acontece, o que se deve fazer, entram pra literalmente aproveitar a experiência da surpresa, né? E eu acho que Undertale é feito pra jogar assim, porque ele é quase um teste social, entre muitas aspas. Não o que você é por dentro ou algum teste de personalidade, mas para ele ver como os jogos de hoje em dia moldaram a sua percepção sobre um jogo de RPG, para ver qual percepção você tem do que deve se fazer ou que é normal se fazer num jogo de RPG. E é muito interessante ver que algumas pessoas até ficam horrorizadas consigo mesmas, porque a maioria acaba pegando finais ruins, como o neutro ou como o final genocida. A maioria não pega genocida, porque genocida é bem difícil de fazer. Mas enfim, pra gente explicar. A gente pode pegar uma das situações do jogo Undertale, que é a Toriel. A Toriel ela é uma personagem muito importante, muito amada pela comunidade, é uma personagem muito querida. E no início do jogo, bem no primeiro capítulo, entre aspas, você tem a opção e você pode ou matá-la ou mantê-la viva. O jogo prossegue independente da escolha que você faça. Mas a gente tem que se lembrar que a maioria das pessoas, ou quase todas elas, considera o final pacifista, o final canon, o final canônico, o verdadeiro final, o que o Toby Fox queria que a gente visse de verdade. E para seguir a rota pacifista, você não pode matar ninguém. Você deve apenas ter piedade, poupar a todos os monstros que desafiam você em batalha. Você não pode matar sequer um monstro, incluindo bosses e inimigos normais. Essa é a regra. Mas a maioria das pessoas que não sabe dessa informação, por impulso, acaba matando a Toriel. E muitas pessoas, quando postam esse vídeo no YouTube matando a Toriel por impulso, porque ela te ataca, e aí o seu impulso como jogador é matar o monstro que está te atacando por um instinto de autodefesa que a gente cria, eles acabam sendo muito criticados nos comentários e levando até um pouco de hate, porque eles mataram um personagem do jogo. A comunidade chega num ponto de toxicidade que ela quer mandar na experiência alheia. Ela quer ordenar como as coisas devem ser feitas. Não, se você não fez desse jeito, você tá errado, você é um merda, você é um assassino. Gente, ele só tá experimentando o jogo. Então chega num ponto de tóxico que a pessoa delimita qual a experiência correta para você ter com o jogo. Delimita o que você tem que fazer. E se você fizer uma coisa contrária ou diferente, você tá errado. E algumas mulheres que se dizem feministas fazem a mesma coisa. Não são todas, mas tem muitas, infelizmente, que o fazem. Vocês devem estar se perguntando, cadê o viés teórico, né? Até agora eu comecei o vídeo assim, tipo, na lata mesmo, jogando as coisas na cara de vocês, e não apresentei aquele famoso viés teórico, né? No último vídeo sobre coaching, inclusive assista, eu falei tanto como eu só não simplesmente jogo a minha opinião sem nenhum motivo aqui, eu sempre procuro pesquisar e sempre procuro botar autores e teóricos para poder justificar o que eu falo, para poder ter um embasamento sobre o que eu falo, para poder fazer o que eu digo ter sentido, para mostrar que não é só um fruto da minha imaginação e uma catetonia maluca da minha cabeça. Eu realmente sei do que eu tô falando a partir de um estudo que eu fiz sobre um autor determinado e qual é a visão dele, e às vezes não só de um, de vários autores sobre o mesmo assunto. E aí, a partir daí, eu delimito o que eu acho que é o correto, o que pra mim é o correto. Às vezes eu digo o fato, como eu já disse antes, ou às vezes eu simplesmente deixo em aberto pra gente discutir e poder delimitar o que pra cada um é o correto. Mas dessa vez a gente tá falando de um tema muito delicado. E sim, vai ter viés teórico. Mas antes eu citarei um fato. Mulheres que querem ser superiores aos homens não são melhores do que o patriarcado. Essa é a grande verdade. As feministas costumam rotular
esse tipo de mulher que faz do movimento feminista como feministas, se não me engano. Podem me corrigir se eu estiver errado, mas se não me falha a memória, a maioria das mulheres que fazem esse tipo de comportamento são chamadas pela própria comunidade feminista de femistas, né? A gente também tem aquele velho apelido, né, a feminazi ou algo do tipo. Mas eu não tô aqui exatamente para falar sobre isso. Eu quero dizer que mesmo as que não são feministas radicais, como a gente tá chamando, vamos chamar assim, né, para ficar menos agressivo, tanto as feministas radicais quanto as feministas que agem por maneiras normais e tentam seguir mais ou menos o que é feminismo na sua simplicidade, elas acabam pecando no fato que elas não sabem exatamente do que elas estão falando. O problema é que elas querem lutar por uma causa que é válida, que é necessária. Eu não tô aqui em nenhum momento para falar que feminismo é algo desnecessário. Eu tô aqui num momento para dizer que o feminismo ele é mal executado pelas pessoas que o executam. Eu tô fazendo uma crítica ao fato de que as mulheres que estão no movimento feminista hoje acabam executando um movimento completamente oposto às ideias do feminismo. O feminismo busca o empoderamento feminino, dando poder às mulheres, a um poder que foi lhes negado por séculos e séculos de maus tratos e de reclusão. Estamos tentando com o feminismo empoderar essas mulheres para que elas possam ter direitos semelhantes com o resto da sociedade, mas que sejam feitos para elas. O que eu quero dizer? Primeiro, a ideia de igualdade de gênero é uma coisa que para mim não faz sentido nenhum, porque você nunca vai conseguir igualar os gêneros. Eu não tô falando em questão de um ser melhor do que o outro. Eu tô dizendo que leis e direitos para as mulheres e para homens acabam tendo que ser diferentes, porque o homem é um organismo, é um ser humano, é um animal completamente diferente da mulher. Somos classes sociais separadas, então a gente tem que ser tratado da maneira que cada um merece. Então as duas classes têm que ser tratadas com respeito e com dignidade. O problema é que muita gente entende isso como ou um sobre o outro ou um exatamente igual ao outro. Isso não funciona. A gente tem que ter leis, a gente tem que ter direitos, a gente tem que ter uma visão consciente na sociedade de que a mulher é um ser, o homem é outro ser, esses dois merecem respeito e merecem ser tratados com justiça, não com igualdade. Ambos devem receber aquilo que é melhor para eles. Os homens têm que receber as leis que são melhores a eles, e as mulheres têm que receber as leis que são melhores para elas, que melhor se encaixa no padrão de vida delas, de cada um, de cada casa. E nisso eu concordo muito com o movimento feminista. O problema é que hoje em dia as mulheres deixaram isso para trás e estão simplesmente utilizando o nome feminismo para descarregar ódio em todo qualquer ser humano que seja do sexo masculino. Apesar do que o papel delas deveria ser mostrar para esses homens que essa construção social está errada e que ela deveria ser desconstruída e colocar os homens para dentro do movimento, elas se fecham, jogando os homens para fora, deixando-os excluídos do movimento e fazendo elas trabalharem num pequeno mundinho, numa pequena bolha, o que acaba isolando elas mais ainda da sociedade e tornando elas muito mais algo que não é comum. Sendo que o feminismo quer que a mulher seja predominante na sociedade, que ela esteja na sociedade de forma mais ativa e de forma satisfatória, de forma digna. Mas o que elas fazem é se isolar um pequeno grupo de mulheres aos quais os homens não podem entrar de jeito nenhum e não podem aprender, não podem ajudar, não podem fazer absolutamente nada. Mas eu até entendo. Sério, assim, eu vou ser empático aqui. Eu entendo vocês se fecharem. Afinal, vocês não têm muita confiança na classe masculina da sociedade. E é justificável. Vocês passaram por anos de abuso e por anos de repressão, por anos de agressão. E eu entendo também aquelas que são mais radicais e queriam que os homens estivessem todos mortos. Mas eu entendo isso e entendo de verdade vocês quererem exterminar os homens. Algumas de vocês querem realmente que os homens sejam eliminados completamente. Eu entendo. Eu entendo de uma maneira muito mais profunda do que vocês imaginam. Porque a grande verdade é que nós homens, lá no fundo, também queremos esse tipo de coisa. A grande verdade, e eu digo isso destinando minha palavra agora aos homens, e as mulheres também, por favor, continuem, que a gente vive numa grande mentira. A nossa raiva, o patriarcado, a violência contra as mulheres que a gente exerce, sendo nós a classe dominante da sociedade, vem como resposta ao que o machismo faz com a gente.
Isso justifica um ato violento de um homem contra uma mulher? Não. Isso nunca jamais justificará um crime. Mas eu tô dando uma visão que pode explicar a causa disso. Eu tô explicando uma visão de uma autora feminista, uma das mais respeitadas, inclusive. Ela diz que os homens sofrem tanto quanto as mulheres dentro do machismo. E que se a gente realmente quiser mudar a sociedade, nós, a sociedade como um todo, todas as pessoas, a população, a gente primeiro tem que entender os homens. As mulheres deveriam ajudar os homens a se descobrir como pessoa, a se entender de verdade e mostrar para eles que eles também são capazes e que eles também podem amar da forma mais pura da palavra. E não somente dominar e conquistar. Mostrar para eles que o papel deles de amar também é muito importante. Eu irei adicionar a visão de Bell Hooks e o que ela escreveu em seu livro The Will to Change. Esse livro é maravilhoso, sem tirar e nem pôr. E tem diversos pontos importantíssimos. Mas eu vou citar aqueles que, para mim, mais representam o quanto homens e mulheres têm que parar de brigar entre si e entender que todos nós precisamos acabar com o machismo e com o sistema de patriarcado. O que eu vou falar agora são pontos encontrados no prefácio e no primeiro capítulo do livro dela. Se vocês quiserem ler esse livro, e eu recomendo muito que vocês leiam, é um livro muito bom. O problema é que ele não tem tradução até a gravação desse vídeo, se não me engano, ele não tem tradução para português. Ele está inteiramente em inglês. Se você entende ou se você tem alguém que possa traduzir para você, acredite, é um livro sensacional. Se você conseguir achar a versão traduzida, por favor, me fala, me comenta aqui embaixo que eu vou procurar na hora para colocar o link aqui para download ou para compra. Os homens, assim como as mulheres, reiterando o que eu estava falando, muitas vezes querem exterminar a própria classe. Nós desde cedo somos ensinados que nós somos uma coisa. Somos dominadores, somos conquistadores, somos seres que têm um jeito de pensar e agir único. Quem foge desse padrão não é homem e, portanto, não deve ser considerado na sociedade como alguém relevante. Ok? Isso é muito fácil de ver. A gente pode ver em filmes, livros, séries o padrão masculino. E eu vou citar o padrão masculino assim como esse personagem aqui, Capitão América. Steve Rogers é o clássico padrão masculino. O homem forte, branco, hétero, saradíssimo, bonito, que tem como função a dominação e impor a sua força física para demonstrar o seu poder, firmar a sua dominação. Não estou dizendo que o personagem é apenas isso. Eu estou exaltando alguns pontos que nele são fortes em outros personagens, ok? A gente tem essa ânsia. Os meninos não nascem com essa visão. Muito pelo contrário. Quando somos crianças, para que meninos e meninas têm basicamente a mesma visão. Somos pessoas que querem sentir, somos pessoas que querem entender como o mundo funciona. E a partir daí já somos podados. Quem tem homens na família desde pequenininho, com certeza já deve ter observado a situação de que quando o menino demonstrou algum tipo de emoção ou fez algo que as pessoas taxam pela sociedade como de mulherzinha, os pais logo cortam. Eles logo cortam esse tipo de ligação. Eles logo podam para que a criança não cresça pensando, um homem cresça pensando que sentimentos são relevantes, que a dor dele emocional é importante e que sim, o que importa é como ele se afirma. Um homem não é permitido pela sociedade a sentir dor. Ele é permitido pela sociedade a sentir raiva. E é o único sentimento que nós somos ensinados a sentir. As meninas, por outro lado, muitas delas, como a sociedade tem por padrão que os sentimentos é uma coisa destinada às mulheres, as meninas, por muitas vezes, já têm uma educação emocional desenvolvida logo cedo. E os meninos também deveriam ter. O problema é que a gente é ensinado que isso não é pra gente, isso é pra vocês. Acaba nos excluindo desse mundo maravilhoso, que é entender como nossos sentimentos são e sentir eles das formas que a gente quiser e preferir. A gente acaba sendo ensinado que esses sentimentos devem ser excluídos ou esquecidos, reprimidos, jogados na gaveta, e que o único sentimento que a gente precisa ter é raiva, porque a raiva lhe mostra a dominação, e a raiva é o lugar mais fácil para esconder alguém inseguro. E isso exclui o amor também.
Os homens não são permitidos a amar e ser amados. A gente não se permite ser amado. A gente não permite que as pessoas demonstrem amor por nós. A gente fica envergonhado, a gente se fecha. A gente não permite que as pessoas nos amem da forma mais pura. Que um amigo, que um cônjuge, que um pai nos ame de verdade. Assim como é muito difícil a gente devolver esse amor de forma completamente pura. É sempre de uma forma rasa, é sempre de uma forma estranha, retraída. Nunca é de maneira mais pura. Quando você vai ver dois amigos homens falando que amam um ao outro, é muito difícil. E a verdade é que a sociedade tem uma extrema escassez de amor masculino. A gente não tem amor masculino. E não importa quem você seja, não importa se você é homem, mulher, não binário, não importa. Você quer amor de um homem. Seja ele romântico ou não, você quer amor de um pai, você quer amor de um tio, você quer amor de um amigo, você quer amor de um irmão. Você anseia por isso, mas eles nunca te dão aquele amor puro. E a gente acaba aprendendo, as mulheres, principalmente em questão de cônjuge, acabam aprendendo a nivelar por baixo, porque os homens não demonstram amor da forma que vocês, mulheres, demonstram. Então, vocês acabam aceitando os homens demonstrarem amor de maneira simplista, de maneira rasa, com simples presentes ou algumas frases batidas. Eles não mostram o que realmente sentem. Conversar sobre os sentimentos deles reais sobre você. Eles não se permitem e vocês acabaram se acostumando com isso e acabam deixando isso acontecer e se propagar porque vocês aceitaram que a gente é assim mesmo e que a gente não vai mudar. Mas muito pelo contrário, a gente quer mudar, mas muitos têm medo de fazer isso. A maioria dos homens tem medo de mudar e de se deixar vulnerável, porque se sente vulnerável sendo assim. Então, se ele se abrir para vulnerabilidade, ele acha que ele vai se perder por completo. Mas a verdade é que a gente já está perdido por completo. E a gente não enxerga isso de maneira simples e sensata. A gente prefere ignorar e simplesmente sentir raiva, não de vocês, mulheres, não da sociedade. A gente sente raiva da gente, porque a gente não consegue fazer o que a gente quer e demonstrar o que a gente sente de maneira pura. Então isso acaba se juntando numa raiva animal, irracional e sem sentido. O medo de mudar é algo que é realmente claro. Os homens não é que eles não queiram mudar. Nem todo homem quer mudar. Isso é verdade. Não podemos dizer que todo homem quer mudar. Mas lá no fundo, mesmo que em algum momento da vida dele ele quisesse, em algum momento ele vai querer. Mas lá no fundo, ele tem muito medo. E lá no fundo, tudo que ele quer é demonstrar amor e ser amado de maneira pura. Mas ele não pode. Porque a pressão colocada para ele ser de um jeito específico, para ele ser uma máquina, para ele ser alguém foda, alguém que esteja acima, um líder, um macho alfa, um cara que não se dobra a sentimentos. Essa pressão é tão grande que ele não sabe como sair desse lugar, de como sair dessa bolha. Ele tá preso. Os nossos sentimentos e o que a gente é de verdade tá preso lá no fundo e a gente não consegue sair, porque a gente não sabe como sair. Mas eu espero de verdade. Eu sei que esse vídeo vai apenas conscientizar algumas pessoas, mas eu espero de verdade que a gente consiga sair dessa bolha e a gente tenha menos disso. E mais disso. Olha, Branco, se você só deixasse as pessoas serem quem elas quisessem, você poderia ser quem você quisesse também.